Eu tenho uma dúvida, Rodrigo, assim, como você mesmo falou, né? Você foi chamado para trabalhar inicialmente com um programa que, em teoria, eu acho que inclusive é uma coisa que eu acho interessante aí. Os quadrinhos, eles sempre foram considerados, sempre não, né? Vamos falar, mas há um tempo atrás era muito comum você dizer que quadrinho ele estava numa categoria abaixo, né, da leitura de um livro. Sim, sim. Ou seja, o quadrinho era um meio para você chegar, atingir e estar à altura de um livro, vamos dizer assim. E eu acredito que você, devido justamente a todas as adaptações que você fez, eu acredito que tenha conseguido mostrar justamente uma coisa, que o quanto que a tua visão, a visão enquanto artista, enquanto ilustrador, pode agregar a obra. Então, eu acho que isso é que eu acho que é o mais bacana, eu acho que deve ser, sabe, ser levado em consideração, é justamente isso, porque as pessoas acham assim, não, se o cara tá fazendo uma adaptação de um livro, é porque o livro é muito longo, é difícil de entender, e através da figura, né, vai tornar a coisa um pouquinho mais inteligível. Sim, eu acho que isso já caiu por terra há bastante tempo, e eu acredito que você seja um dos maiores colaboradores, inclusive por isso ter caído por terra, meu amigo. Então, acho que fica mais uma vez aí, né, sem querer desmerecer, o meu ponto não é desmerecer a literatura ou não, é elevar o quadrinho a uma forma de arte que se equipare, tal qual cinema, tal qual pintura, tal qual fotografia. Então, poxa, assim, vale muito. Eu acho que o quadrinho tem essa comparação, né, por ser uma mídia parecida, né, basicamente igual, né, a um livro, ou seja, é uma obra impressa em papel, né, e que você lê em sequência, tem uma sequência narrativa, tudo. Mas eu acho que o quadrinho, essa comparação é errada, assim, porque um livro é uma coisa, um quadrinho é outra coisa, assim como um filme é outra coisa, né, cada um tem as suas especificidades e se destina a um tipo de experiência, né? Eu acho que, por exemplo, que os quadrinhos, essas adaptações, elas ajudaram, e eu acho importante, assim, a talvez realmente quebrar um pouquinho essa dificuldade que principalmente o jovem, o adolescente que está na escola tem de ler esses livros clássicos, assim, que são complicados mesmo, principalmente em termos de linguagem, né, eles são muito distantes da linguagem de um adolescente. Você vai ler Os Sertões mesmo, por exemplo, ele era um livro considerado difícil já para a época dele, que é lá no início do século passado. Quando ele foi lançado, ele já era considerado difícil, né? E eu, inclusive, tenho algumas críticas quanto a essa pedagogia de dizer que você tem que ler os clássicos, né? Acho meio complicado isso, porque, por isso, um pouco que eu falei, é uma coisa que está muito distante da vida de um jovem e acaba afastando um pouco, talvez, assustando ele para a literatura, né? Então, os quadrinhos vieram um pouco para apresentar de uma maneira mais interessante, mais atual, né, mais moderna, assim. Até lúdica, né? Exatamente, mas não querendo dizer assim, o cara não pode dizer, eu li o quadrinho do Macunaíma, então li Macunaíma. Não, você leu uma adaptação do quadrinho, da obra, assim como, sei lá, 60%, talvez até mais, dos filmes que você vê do cinema são adaptações de obras literárias, né? E não é por isso que você diz que você leu o livro, né, sei lá, qualquer um que você pensa que era literatura antes de ser cinema, não é? Então são coisas diferentes, né? Mas eu acho que o quadrinho tem servido um pouco para isso, para quebrar essa dificuldade, e no momento daí, quando o jovem crescer e tiver interesse, né? E eu acho que isso é a própria experiência pessoal minha diz isso. Chegou um momento também que eu quis ler o Cortiço, que eu quis ler Dom Casmurro no seu formato original, mas eu estava pronto como um adulto para receber aquilo. Né? O Fox Mulder, ele disse que tem críticos que dizem que quadrinhos está mais ligado à área de publicidade do que à área de literatura. Você concorda? Do que a arte. Publicidade? Olha, do que Olha, Fox, eu não conheço essa teoria, e publicidade, para mim, vende produtos antes de qualquer coisa, então não sei como é que se ligaria isso aí, né? Eu acho que quadrinho é quadrinho, sabe? Não é mais ou menos do que literatura, ele é uma coisa, né?
que tem suas tem uma linguagem muito específica e muito interessante, muito rica, cada vez se estuda mais quadrinho, mais possibilidades em quadrinhos, né? E tem sido usado amplamente aí como porta de entrada para outras mídias também, né? Como principalmente o cinema hoje em dia, né? O cinema está ganhando milhões em cima de histórias em quadrinhos do Jack Kirby, que ganhava meia dúzia de dólar para fazer cada página, então ganhando bilhões em cima das costas do falecido King Rodrigão, Kirby.